esta frase aqui, ó, a falsa liberdade religiosa. O profeta João, ele viu nos últimos dias essa falsa liberdade religiosa. Apocalipse capítulo 13 e o verso 15, a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. É a volta da Idade Média, as religiões no poder civil, no Estado, perseguindo e dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa, mas é a falsa. Essa falsa liberdade religiosa encheu as igrejas dos demônios, de demônios e de toda espécie de espírito imundo e detestável. Porque o departamento de liberdade religiosa dentro da igreja, a qual é a falsa liberdade religiosa, chama para dentro dos templos a Umbanda, Candomblé e todas as religiões pagãs, para juntos promover a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a falsa paz profetizada por apóstolo Paulo. Em Tessalonicenses ele disse: quando andarem dizendo paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Essa falsa liberdade religiosa é a falsa paz mundial profetizada por apóstolo Paulo. Ele está profetizando, ele profetizou que quando as pessoas, quando o mundo, quando as igrejas andarem dizendo paz e segurança, ou seja, antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas, antes que Cristo volte nas nuvens do céu, o mundo estaria nesta condição, andando dizendo paz e segurança, promovendo a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, vai matar o povo de Deus. Essa falsa liberdade religiosa, como está escrito em Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. Essa falsa liberdade religiosa coloca o item do sinal da besta, verso 16 e verso 17 de Apocalipse 13. É ela que coloca o sinal da besta, essa falsa liberdade religiosa. O sinal da besta na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. É essa falsa liberdade religiosa que coloca. Ela está no poder civil, no Ministério Público Federal, ela está na ONU, sentada na ONU, na Irla. O pastor Galano Job é a união das igrejas com o Estado. Na Idade Média, não era o Estado que controlava a Igreja Católica, mas era a Igreja Católica que controlava o Estado e matou mais de 100 milhões de protestantes. A imagem da besta é uma volta dessas perseguições da Idade Média para os últimos dias, para o tempo presente que vivemos. E é exatamente isto aqui, a falsa liberdade religiosa. Desta vez agora não é a Igreja Católica somente controlando o Estado. Agora é todas as religiões controlando o Estado, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa que as religiões estão promovendo. Os mercadores da terra estão se enriquecendo à custa desta falsa liberdade religiosa, porque a multa desta falsa liberdade religiosa eles aplicam é de R$200 mil até R$900 mil, acusando as pessoas de intolerância religiosa, até de racismo. Assim, os advogados da OAB estão se enriquecendo por causa da multa que eles recebem daqueles que são acusados de intolerante religioso e de racista. A profecia está se cumprindo. As igrejas estão assim, ó, cheio de
espírito imundo por causa da falsa liberdade religiosa. O Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Local, a qual é a falsa liberdade religiosa, encheu os templos evangélicos de demônios, porque pela falsa liberdade religiosa, ele chama para dentro dos templos a Umbanda, Candomblé e todo espírito imundo e detestável. Está cheio de gays dentro das igrejas por causa da falsa liberdade religiosa. Está cheio de lésbica dentro das igrejas por causa da falsa liberdade religiosa. A grande prova para o povo de Deus é a falsa liberdade religiosa, pela qual será decidido o seu destino eterno. Todos os eventos de perseguições desses últimos dias virá sobre o povo de Deus pela falsa liberdade religiosa. O domingo obrigatório pela falsa liberdade religiosa. O decreto de morte para matar num só dia todos os que marcam o Santo Sábado virá pela falsa liberdade religiosa. Ela, a falsa liberdade religiosa, está citada na cadeira da ONU, pela Irla, pelo pastor Galmano Diop. Ela está na agenda 2030, na meta 16. Ela está levando o mundo para a perdição, a falsa liberdade religiosa. Quem não vê o engano da falsa liberdade religiosa, não vai ver o sinal da besta, porque a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, e é a imagem da besta que trará o selo da besta, obrigando as pessoas a guardar o domingo, senão não poderão comprar e nem vender. Ela, a falsa liberdade religiosa, que matará os santos para completar os números dos santos, igual aqueles que morreram na Idade Média. Na Idade Média os santos morreram acusados de herege. Agora os santos morrerão nesses últimos dias acusados de intolerante religioso pela falsa liberdade religiosa. Acusarão eles, os santos, de racista pela falsa liberdade religiosa. É a perseguição dos últimos dias, a falsa liberdade religiosa. Esse é o primeiro aviso. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio pela falsa liberdade religiosa. Foi a falsa liberdade religiosa que levou os templos, as igrejas a se tornar morada de demônios. Foi o Departamento de Liberdade Religiosa, a qual é a falsa da igreja local, que levou os templos se encher de todo espírito imundo e detestável, de toda a imunda e detestável. A falsa liberdade religiosa é a obra-prima de Satanás. É para dar força ao espiritismo e para perseguir o povo de Deus. A falsa liberdade religiosa é a arma para a destruição na mão de Satanás. Se você promover a falsa liberdade religiosa, você está adorando a imagem da besta. Esse é o primeiro aviso. O segundo virá. Será: sai dela, povo meu.